Olá, meu querido irmão e irmã em Cristo. Eu estou aqui para falar um pouco a você sobre as atrocidades que nós temos visto nos últimos dias envolvendo as nossas crianças. Essa chamada ideologia de gênero, erotização infantil, realmente está passando dos limites, promovido por uma minoria que não ama a família, que não ama as crianças, que defende apenas os seus interesses, que tem como pano de fundo esse marxismo, o ateísmo, o comunismo, que querem destruir essa instituição sagrada que é a família e querem fazer isso através das crianças. Você deve ter visto recentemente os escândalos envolvendo o Banco Santander, nessa exposição supostamente cultural, e agora, recentemente também, uma exposição de nudez em um museu em São Paulo, onde um homem nu é exposto e crianças têm acesso podendo vê-lo e tocá-lo. Isso está passando dos limites e nós não podemos mais ficar calados. Eu sei que isso para você não é novidade. Não é nenhuma novidade falar sobre ideologia de gênero. Agora, o que me assusta é a passividade, a morosidade do povo de Deus e até de você que não professa a fé cristã, mas que ama a família. E diante disso nós precisamos buscar nas leis os nossos direitos. E a Constituição, ela nos garante que nossos filhos não podem ser expostos a essas cenas. Se você estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, você verá que ali é dito que as crianças não podem ser expostas a cenas de pornografia ou de nudez explícita. Isso é crime. É crime. Nós temos um direito constitucional de ir até as escolas, até os governantes e exigir que isso não seja permitido. Por você ter uma ideia, em uma escola de uma cidade, onde uma criança foi exposta a uma literatura que continha imagens pornográficas, o pai ficou sabendo disso e procurou os seus direitos e processou essa escola e esse professor. E o juiz deu ganho de causa a ele e o professor teve que pagar R$30 mil por danos morais. Porque é direito constitucional. E, diante disso, eu resolvi publicar um vídeo do Guilherme Shelby, que vai falar contra a ideologia de gênero. Ele é um especialista em direitos constitucionais. E nessa palestra ele vai mostrar para você que você tem direito garantido pela Constituição de proteger seus filhos. E que não é a escola, nem o Estado, nem professor, nem qualquer outra instituição que deve formar, educar os seus filhos e dizer o que eles devem acreditar ou não. Esse direito é seu, pai e mãe, garantido pela Constituição. E gostaria que você assistisse esse vídeo na íntegra, e não só assistisse. E, por favor, me ajudasse a divulgá-lo em todo o Brasil. Eu gostaria que esse vídeo tivesse 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões de visualizações. E isso só pode ser feito se você, pai, mãe, irmão em Cristo, ou qualquer um que esteja me assistindo, ajudar na divulgação. Seja um contribuinte da família, aí no seu estado, no seu bairro, onde você está, e divulgue isso pelo celular, pelos e-mails, boca a boca, em todos os recursos possíveis que você tiver, divulgue esse vídeo. Vamos fazer esse vídeo ser visto por todo o Brasil. Guilherme Shelby, procurador da República, vai mostrar a você quais são seus direitos previstos pela Constituição. E que você, pai e mãe, pode ir até as escolas, pode ir até as instituições educacionais e exigir os seus direitos. E proibir que os seus filhos sejam submetidos a esse tipo de ensino, a esse tipo de cenas, a esse tipo de imagens. E que se não for obedecido, eles serão punidos pela lei. A lei te garante isso. Por favor, então me ajude a combater isso. Se você ama a família, você vai divulgar esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Se você ama as crianças, se você ama seus filhos, você não vai ficar parado, você vai à luta. Você pode estar me perguntando, pastor, mas o papel da igreja, de um homem de Deus, de um pastor, não é só pregar o evangelho, é pregar o evangelho, mas não é só pregar o evangelho, é pregar o evangelho e garantir o direito da Constituição. Se alguém rouba o seu carro, você não vai orar por isso. Você vai acionar as autoridades, você vai
chamar a polícia. Se alguém infringe a lei e quer deturpar a mente dos seus filhos, você não vai chorar e jejuar. Você vai acionar as autoridades, você vai exigir os seus direitos para que essas pessoas sejam punidas pelas leis garantidas pela Constituição. Eu conto com o seu apoio, por favor, é um apelo que eu faço, pois essas pessoas estão passando dos limites e as nossas crianças correm perigo. Nós podemos ver uma geração inteira se perder diante dos nossos olhos, sem que nós façamos nada. Deus nos ajude, Deus tenha misericórdia da igreja brasileira e da nação brasileira. Nós estamos sofrendo um terrível ataque, né? Eu fico imaginando aqui 100 anos, pastor Ival, 200 anos, vão se recordar desse tempo e vão perguntar assim: onde estavam os cristãos naquele tempo? Nós estamos vivendo a mudança de marcos civilizatórios. Marcos civilizatórios são fundações de eras. Estão querendo derrubar uma grande construção chamada civilização judaico-cristã. Querem derrubar. Estão derrubando. Estão derrubando. Com muita rapidez. Quais são os marcos civilizatórios da civilização judaico-cristã? O marco civilizatório central do judaísmo e do cristianismo chama-se família monogâmica. É marco civilizatório. Um homem, uma mulher. É marco civilizatório que crianças estão submetidas aos pais. É marco civilizatório judaico-cristão que as crianças devem obedecer aos pais e são os pais que devem educar e criar os filhos. Isso é marco civilizatório. Estão destruindo isso também. À luz do dia. Na novela, a novela da Globo, que propaga a erotização e o transexualismo para crianças e adolescentes, é um grito para todos nós. Cristãos, vocês não são mais relevantes. Vocês entenderam isso ou não? Cuspem na nossa cara. E qual que é a nossa atitude? O Banco Santander, vamos mostrar a imagem, agora vem a foto, eu quero mostrar para vocês. Quando um banco que pensa em dinheiro faz uma mostra artística para crianças, prestem atenção, vamos colocar, coloque lá, a mostra do Santander. Pode colocar o início da matéria. Não, volta. O início, onde mostra. Lembra que tem um iniciozinho? Que tem assim, mostra do Santander. Só para ver o... Não tem, né? Então calma, eu vou mostrar para vocês. Esse é um conjunto de imagens. Eu vou explicar para vocês. O Banco do Santander fez uma mostra artística dirigida a crianças de escolas públicas ou particulares. Está na formulação da mostra artística. Um banco que sobrevive de dinheiro que as pessoas depositam ou ele empresta para as pessoas. Esse banco faz uma mostra dirigida a crianças. Isso foi em Porto Alegre. Ok? Ele mandou 5.000 formulários para as escolas de Porto Alegre. Professores, tragam seus alunos menores de idade, porque nós queremos fazer uma união de professores e alunos sob o ponto de vista da arte. Ok, gente? Vamos ver o que eles mostraram para as crianças no museu público e fazendo publicamente. Vamos àquela imagem que você mostrou? Dá para aumentar um pouquinho? Não. Pode apagar a luz? Um pouquinho aqui? Mais. Tudo. Aí você tem prática de sexo anal. Querem que eu mostre? Não, né? À direita embaixo.
sexo oral, órgãos genitais, masturbação, uma grande tela erótica. Eu imagino os professores com seus alunos de 7, 8 anos. Pois bem, alunos, aqui vocês estão vendo a manifestação de... Professor, o que aquele homem está com pênis ereto ali no ânus? Não, aquilo é sexo anal, meninos. É natural, meninos. Eu fico imaginando os professores com uma mostra artística dessa, não é? Você imagina seu filho aí? Não. Mas ele está vendo isso. Isso é só uma mostra pública do que seus filhos estão vendo na escola. Vamos ver outra imagem. Não, mas... Aí, ó, criança viada, criança travesti. Aí eles dizem para os alunos, olha, o menino pode ser gay, menino de 6, de 7, e isso é um estímulo para dizer, olha, tem crianças viadas. Vamos ver outra imagem? Aí, vocês vão ver, aí, bom, pênis ereto, nu masculino, induzindo a homossexualidade, mostra artística. Podemos ver outra imagem? Aí eles fazem uma... zoeira com Jesus Cristo na cruz. Vilipendiam um símbolo religioso relevante. E aqui não se trata, podia ser Maomé, podia ser Gandhi, podia ser qualquer referência religiosa, qualquer um. Aí no caso é Jesus Cristo. Pode acender a luz. Volte para as imagens iniciais. Por que vocês acham que um banco faria uma amostra pública com pedofilia? Eu não quis mostrar para vocês sexo com criança, crianças sendo penetradas por adulto, sexo com animais. Por que vocês acham que os seus filhos estão vendo isso na sala de aula? É uma pergunta, não é? Mas o que eu quis trazer para vocês, pode agora tirar essas imagens e colocar as minhas. O que nós estamos assistindo, pastor Ival, é um banco, e os bancos são os anunciantes dizendo, cristãos, vocês não são mais relevantes. Vocês não me interessam mais. Nós queremos só o seu dinheiro e os seus filhos. Aliás, não queremos seu dinheiro, no sentido de que não é mais uma revolução por meio de aporte físico da riqueza dos outros. A revolução agora é na mente das crianças. Quem está entendendo isso? Essa revolução é silenciosa. Só que ela ficou pública. Tudo isso que eu mostrei é ilegal. Por que é ilegal? Porque nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente que diz: imagens de órgãos sexuais, imagem de relações sexuais são impróprias para a criança, é pornográfico. O artigo 241E do Estatuto da Criança e Adolescente diz: essas imagens não podem ser apresentadas a crianças e adolescentes. Quem está entendendo? Há leis no Brasil. O artigo 218A é categórico. Quando há uma finalidade libidinosa, é crime até. O artigo 232 do Estatuto da Criança e Adolescente diz: submeter criança sob sua guarda ou vigilância a vexame, humilhação ou constrangimento. Quando você submete uma criança a ver imagem pornográfica, também há a possibilidade do crime do artigo 232. É criminosa as imagens. Veja, a liberdade do artista, nós não podemos falar nada. Ele é livre para fazer seus quadros, para pintar suas esculturas, para escrever textos. A liberdade de expressão é constitucional no Brasil. O que não é livre é levar crianças para ver pornografia. Ainda que artística. Isso é crime. Isso é uma lesão à dignidade da criança. Os tribunais reconhecem isso claramente. Todas as imagens que vimos não são criminosas em si. Essas imagens só se tornam criminosas quando você leva uma criança para assisti-las, porque a lei diz, não pode.
Lei não é conselho, lei é ordem. Mas eles vão fazer isso mesmo assim. E vão continuar fazendo isso. Porque os homens e mulheres de bem se calam. O que acontece com a mulher se, passando por uma rua, recebe uma mão em um lugar que não gostaria? E, ao invés de reagir, ela se cala. O que acontece com essa mulher? Se na segunda vez que ela passa por ali, o agressor agora vai fazer algo mais, ele vai ser mais agressivo no contato com as mãos. Ela de novo faz de conta que não viu nada e vai embora. Aí numa terceira vez, ele agora beija forçadamente. Ela resiste, mas de novo ela não faz nada. Finalmente, na quarta, quinta, sexta vez, ocorre o estupro. Imagina essa mulher na delegacia. Ela resistiu? Não. Como é que a gente resiste? Como vocês acham que uma pessoa normal, uma mulher normal, deveria reagir a primeira vez que passa a mão nela? Você falaria assim: por favor, o senhor faria a gentileza de não passar sua mão no meu corpo? É assim, gente? Me dê uma ideia. Me dê uma ideia como é que alguém normal reage. Nenhuma ideia? Então você está passando numa rua, aí vem uma pessoa e passa a mão em você, mulher. Me conta, como é a sua reação? Me perdoe falar assim. Eu estou comparando o que estão fazendo com as crianças, como o que reagimos com uma mulher que sofre uma agressão sexual e como ela deve reagir. E aí, como você reage? Grita. Por favor, pare. Me dê um grito aí, mulher. Não tem ninguém para gritar aí? Para com isso! Socorro! Da primeira vez, gente? Ou não? Sim. Da primeira vez. Dá um chute! Pega a bolsa! Você tem que se defender, mulher! Pois a igreja cristã nem grito dá. Assiste aos filhos serem abusados e não dá um gritinho. Vocês estão ouvindo algum grito? Eu não ouço. Vamos melhorar o exemplo? Suponha que você chegue um dia para ir para casa depois do trabalho, e quando você chega, tem alguém arranhando o seu carro com um prego. E aí você chega, como é que você chegaria para essa pessoa? Com licença, por que você está arranhando o meu carro e destruindo toda a pintura? Seria assim? Como seria? Agora são os homens. Eu não... Você está vendo seu carro e tem lá um cidadão arranhando assim. Então, homens, tem homem aqui, não tem? Tá. E aí, homem? Não, vamos tentar conter os ânimos. Não, briga comigo, gente. Vocês não estão conseguindo brincar, hein? De fato, você está chegando e tem alguém arranhando o seu carro. No mínimo, você vai ter que atitude? Um grito? Sim ou não? Para! O que é isso? Não é assim, gente? Daí para cima, né? Por que você não... Por que você, ao ver seu carro sendo arranhado, você não ajoelha e ora? Não entendi a graça. Senhor,
faz essa pessoa parar de destruir meu carro. Senhor, eu te peço, desce fogo. Por que a gente não ora? Quando estão destruindo o seu carro, a pintura dele. Você quebraria ele, mas perceba. Qual a atitude mais espiritual diante dos abusos cometidos contra as crianças? Qual seria a atitude nossa? Eu estive em Belo Horizonte, pastor Ival. Eu confesso que eu falei de forma natural, mas eu voltei para Brasília. Nossa, eu fui muito duro com aquele pastor. Mas não fui não, porque para ele está tudo bem. Tá. Eu disse assim, se a igreja brasileira... Mas eu falei na hora mesmo, não tinha pensado nisso. Eu falei assim, se a igreja brasileira amasse as crianças como ama seus carros, nós mudávamos a história dessa nação. Não quero mais do que os carros merecem para os nossos filhos. É para doer o coração, porque os carros valem muito mais. É a realidade para mim e para você. Talvez você e eu não, mas do nosso meio. Se alguém tocar no seu carro, você arrebenta a pessoa. Você não vai orar. Mas se alguém abusar do seu filho, você vai orar. Talvez você não, mas é o nosso meio. O meu percentual é o seguinte no nosso meio. De cada 10 mil cristãos, 1 se interessa por criança. Verdadeiramente. 1. Por quê? O que aconteceu? O que aconteceu nesse caminhar cristão que o carro tem tanto mais valor? Em Brasília, um pai chega e vê o carro arranhado. Sabe o que ele fez, pastor Ival? Bateu tanto na mão do filho que arranhou o carro, que o filho teve que amputar as 2 mãos. É condizente com essa igreja. O pai se matou em função disso. Cometeu suicídio. Olha a tragédia. Por causa de um carro. É um caso real. Que revela o nosso meio. Eu venho para chorar aqui com vocês, porque a minha esperança vem do céu, do Senhor, eu creio. O Senhor está no controle de todas as coisas. Mas as asas do Senhor não são feitas para socorrer os que se omitem e negligenciam no cuidado com as crianças. Seja pai, seja pastor, seja professor. A gente está buscando a sombra do Altíssimo para se esconder das obrigações. Vocês viram quando eu falei, por que a gente não se ajoelha e ora, mas com os filhos está sendo assim. Ao invés de corrigir, vamos orar. Não, você tem que corrigir. A oração mais potente que um pai pode fazer para o filho é cuidar dele. Não entendemos isso. Nós colocamos numa estante rituais de espiritualidade. É por isso que fica engraçado. Mas de fato o que fazemos é isso. Com os carros não. É até engraçado. Jamais a gente orar para pedir a intervenção de Deus. Mas diante dos filhos, sim. Ao invés de sermos pais presentes, nós delegamos a oração a Deus cuidar dos filhos. E é por isso que os nossos filhos estão como estão. Pastor Ival, eu ficaria feliz se os cristãos cuidassem só dos seus filhos. Já seria fantástico. A gente mudaria essa nação. Se cada pastor cuidasse das crianças da sua igreja, não precisa de mais não cuida das crianças da cidade, só da sua igreja. Eu quero lançar esse desafio. Cuida só das crianças da sua igreja. Revolução no Brasil. Pais, cuidem de seus filhos. Não estamos conseguindo fazer isso. E eu não estou aqui para, de maneira alguma, trazer para vocês peso. Eu vim trazer fatos.
O Santander, nessa semana, nos deu um grito. Vocês estão morrendo, o cristianismo. É só questão de tempo dessa geração morrer, porque a nova virá criança viada. É isso que está acontecendo em sala de aula, é isso que está acontecendo em materiais didáticos. Eu quero agora apresentar para vocês. Vamos nessa, onde tem a 1, 2, 3, 4. Essa aí. Está acontecendo nas televisões, mas os ativistas sexuais, eles também estão fazendo isso em praça pública. O que é isso aí? Niterói, 2016, crianças numa praça em frente ao Museu Niemeyer, 14 horas de um sábado. E um ativista sexual resolveu depilar a vagina, publicamente. O que ela está fazendo? Ela está falando para todos nós, olha, vocês não são mais relevantes. Queremos mostrar para as crianças todo tipo de prática sexual e posições e atitudes. E quando ela vai fazer a depilação da vagina em público, na presença de crianças, estão vendo lá, gente? São os nossos filhos, olha seu filho lá dentro, ó. Quem está vendo seu filho lá? A gente não consegue ver nas crianças os nossos filhos, na verdade, estão bem protegidos, doutor, não estão? Com quem que seus filhos vão ser amigos? Com quem que eles vão conviver? Os seus netos? Já parou para pensar? Então lá. Acontece que isso aí é um crime, está no artigo 234 do Código Penal. O Código Penal diz que se você fizer uma representação teatral ou de qualquer natureza, de caráter obsceno em público, é crime. Sabe o que devia ter ocorrido aí, gente? A prisão dessa ativista. E por que não fizeram isso? Porque não tinha uma pessoa de bem com coragem. Não acha. Nós não achamos. Alguém de atitude? Não achamos. Cadê os homens e mulheres de bem? Vamos voltar às imagens lá. Essa aqui, abaixo do guia escolar, essa de vermelho, essa. Material didático. Meninos de 10 anos recebem essa imagem num dos seus livros de ciências sociais. Um ativista sexual com pênis de borracha como colar. Qual era a pedagogia? Os alunos deviam escrever o que estão vendo. E por quê? Isso é material didático do MEC, tá, gente? Olha lá, vamos lá. Próxima imagem. Vamos abaixar um pouquinho. Não, volta. Aqui, essa da... essa. Muito bem. Agora, saúde também. Você vai com uma filha de 8, de 7, de 10 aninhos, num local num hospital ou no centro de saúde. O que ela recebe sem você saber? As crianças estão recebendo esse tipo de material. Pênis ereto introduzido na vagina. Tem imagem aí pornográfica. Isso é que está sendo feito nas escolas. Isso é feito em público. Volta lá. Guia escolar, tá vendo? Esse guia escolar. Aí. Eu vou finalizar com isso aqui. O guia escolar é um material do MEC, orientando professores sobre a prevenção do abuso. Olha que interessante. Presidência da República, Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Ministério da Educação, time lá federal, ó, Brasão da República. É um guia de orientação, parece coisa boa, né, gente? Mas olha o próximo slide, para frente. Isso. Olha o que está nos documentos do MEC sobre crianças e adolescentes. Item 5. Crianças e adolescentes têm direito ao prazer sexual. Na lei brasileira, não, de jeito nenhum. Criança não tem direito ao prazer sexual. Na lei brasileira, criança é o quê? Absolutamente incapaz. A criança está submetida à tutela de quem? Ou aos cuidados dos pais. Até os 16 anos, a tutela é absoluta. Mais do que isso, a criança deve ser protegida de qualquer estímulo à erotização.
Tanto que você apresentar imagens de masturbação, sexo oral, coito anal, ou relação sexual, ou órgão genital à criança, é ilícito no Brasil. Artigo 78 do Estatuto da Criança, artigo 79 e os outros que eu já citei. Mas os documentos do MEC não obedecem à lei. Estão dizendo o quê? Criança tem direito ao prazer sexual. Sabe quem mais diz isso? O movimento pedófilo internacional. Um dos fundamentos para se legitimar sexo com crianças, dizem os pedófilos organizados, é dizer que elas, crianças, têm direito ao prazer sexual. Então o pedófilo, quando mantém relação com a criança, relação íntima, ele está exercendo o direito da criança. Os pedófilos dizem mais. As crianças devem ter autonomia de vontade. Outra violação do Código Civil e da Constituição Brasileira, mas está lá nos documentos dos pedófilos e do MEC. Criança tem autonomia de vontade. Eu queria dizer para vocês, lembro das fundações dos marcos civilizatórios? Primeira fundação, família monogâmica. Segunda fundação, a educação das crianças cabe aos pais. Crianças estão submetidas a quem? Aos pais. Quem incumbe criar e educar os filhos? Isso é marco civilizatório bíblico, mas está na Constituição brasileira. Artigo 229. As leis brasileiras estão encharcadas de valores cristãos. O que eu quero dizer para vocês? Precisamos mudar nossa estratégia. E eu quero passar agora a outra fase. Esse lixo que estamos assistindo é um lixo de mudança de marco civilizatório. Eles querem exterminar com o cristianismo. E nós vamos deixar isso acontecer? Não. A pergunta é, como reagir? E eu vim aqui exatamente treinar as pessoas que querem reagir. Quem deseja reagir? A que ponto? Eu sei que aqui nós vamos ter muitas pessoas. Eu quero que você esteja atento ao seu coração. Eu não quero que você saia daqui igual o Highlander. Mas eu também não quero que você diminua seu ímpeto. Se você tem como alvo conquistar São Paulo, vá em frente. Estarei com você. Se seu alvo for cuidar só do seu filho, estarei com você também. Então eu vim fazer uma aliança. Estou fazendo uma aliança, estamos em aliança com a igreja presbiteriana. Por quê? Porque é uma aliança de caminhada, não é de palestra, não é de curso. É preciso que a gente entenda que essa é uma guerra civilizatória. Esses ativistas e delinquentes sexuais, eles não vão parar. E nós precisamos estar preparados, não adianta ganhar discursos nem debates. Nós precisamos conquistar os corações e mentes, começando dos seus filhos, que eles estão ganhando. Precisamos conquistar corações e mentes, mais do que ganhar debates. Eu lembro que eu fui num debate, e foi no Mackenzie. Eu estranhei. O Mackenzie não tinha ninguém para debater com o John Willis. E me chamam de Brasília. Eu fiquei assustado. Meu Deus. E eu falei, vou, e vim. O debate foi na faculdade de Direito do Mackenzie. E quem era convidado para falar sobre diversidade religiosa? O John Willis. Mas aí me chamaram como debatedor. Eu vim. Não estava fazendo nada mesmo. Um domingo, uma segunda à noite. Não tinha jogo do Corinthians, o que eu vou fazer? Não é verdade? E eu vim. Pensa numa loucura. O final da palestra foi aquele monte de mulher beijando mulher, homem beijando homem. Eles achavam que iam me agredir. Não vão. No final da palestra, um desses homossexuais veio até mim e me perguntou. Eu só não entendi uma coisa. Como é que o senhor aguenta ser tão humilhado assim? Falei, é a vida, né? Vocês não me humilharam não, vocês é que estão se humilhando.
Eu estou muito bem e quero dizer que vou estar sempre aberto a conversar, a debater ideias. Eu não vim aqui combater pessoas. Eu debato ideias. E quero dizer para vocês que às vezes é no silêncio e até mesmo sendo humilhado, mas permanecendo firme na nossa posição, que nós brilhamos a luz que vem do alto. Às vezes será o nosso silêncio, o nosso calar, que terá mais força. E eu quero trazer agora orientações bem práticas para vocês. Bem prático, né? Eu quero trazer para vocês armas. Como enfrentar isso que está acontecendo? Como enfrentar? Não é? Eu vou fazer várias exposições aqui. Depois eu vou explicar o material que eu trouxe para vocês. E eu vou trazer algumas orientações bem práticas. Por que estão erotizando as crianças? O que está por trás disso? Eu fui pesquisar, aliás, nem fui pesquisar. Quando eu entrei na UNB em 1982, eu entrei na universidade com 16 anos. E eu era muito estudioso. Hamlet eu li com 11 anos. Eu lembro até hoje. Eu acho que com 15 anos, tudo que você imaginar eu já tinha lido. Essa de Queiroz, Machado de Assis, os românticos, simbolistas. Eu era muito culto. Eu acho que 80% do que eu sou, eu conquistei até os 14. Eu lia muito. Quando eu entrei na universidade, eu já tinha toda a noção de Freud, do comunismo. Eu era comunista. E a primeira leitura que eu tive foi do marxismo cultural. Então, tudo isso que eu vou falar para vocês, eu estudei com 16 anos. Está claro para todo mundo que estão erotizando as crianças ou não? Para alguém aqui não está claro isso? Está bem claro, não está? Quando você pensa nessa erotização, a gente fica pensando o quê? São depravados? São pervertidos? Não. Nada disso. Não tem depravados nem pervertidos. Embora seja depravação, embora seja perversão, essa é uma ação política. Eu vou ler para vocês o que diz Karl Marx no Manifesto Comunista. Suprimir a família, abolir a família. Até os mais radicais ficam indignados com esse propósito infame dos comunistas, diz Marx. E continua ele. Mas sobre que fundamento repousa a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o ganho individual. Está lá no Manifesto Comunista, eu trago para vocês. Rodapé, página, edição. Entende? Repita comigo. Abolir a família. Está no sistema operacional do socialismo. Quem entendeu isso? Está no Manifesto Comunista. Suprimir a família. O que é suprimir? Abolir, destruir, acabar. E ele explica por quê. Em um velho manuscrito, redigido em 1846, encontro a seguinte frase: a primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a procriação dos filhos. A primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a procriação dos filhos. Hoje posso acrescentar: a família monogâmica é o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história. É a primeira opressão de classes em que o homem explora a mulher. É assim que o socialismo e o comunismo veem a família monogâmica. Um homem com uma mulher. Exploração da mulher pelo homem. Antagonismo de classe. Como destruir a família? Ele não diz como. Passou mais ou menos 70, 80 anos. 1940, 1950. Surge uma escola chamada Escola de Frankfurt. Socialistas, marxistas, debruçados sobre a ideia original de Marx.
destruir a família. A família é a primeira forma de exploração. Família monogâmica. E Herbert Marcuse desenha um projeto. O seu livro chama-se Eros e Civilização. Olha o que Herbert Marcuse diz. A força plena da moralidade civilizada foi mobilizada contra o uso do corpo como mero objeto, instrumento de prazer. Tal coisificação era tabu e manteve-se como infeliz privilégio de prostitutas, degenerados e pervertidos. Continua ele. Marcuse propõe que todo o corpo se transforme em mero instrumento de prazer. É preciso deixar crianças, adolescentes e jovens livres para todas as práticas sexuais. Eu vou repetir. Marcuse diz no livro: é preciso deixar crianças, adolescentes e jovens livres para toda a prática sexual que desejarem fazer. Marcuse exemplifica: permitam que crianças, adolescentes e jovens façam sexo com animais. Bestialismo. Lembra da zoofilia? Eu não mostrei, mas lá no Santander, na exposição do Santander, tinha cena de sexo entre homem e animal. Bestialismo. Marcuse continua: permitam que crianças, adolescentes e jovens façam sexo com cadáveres. Necrofilia. Ele dá um recado para os pais. Pais, mantenham intimidade sexual com seus filhos menores. Incesto. Está no livro dele. Ele escreveu Eros e Civilização. E para que isso tudo? Diz ele: a erotização de crianças, adolescentes e jovens levará à desintegração das instituições em que foram organizadas as relações privadas. E finaliza: ao erotizar crianças, adolescentes e jovens, vamos destruir a família monogâmica patriarcal. Fecho aspas. Erotizar crianças é um projeto do socialismo cultural para destruir a família monogâmica. Está nos livros. Livros contra livros eu não faço nada, eu leio e reflito. Precisamos conhecer isso melhor. Eu fiz aqui um resumo, é claro. Mas pastor Ival, como seria bom se os cristãos lessem isso? Porque eles iam ver que não é para combater socialista, é para combater a ideia do socialismo. É para combater o socialismo como ideia, porque ele é antagônico ao cristianismo. É antagônico à civilização, até à biologia. Está no livro deles. Erotizem as crianças e adolescentes e jovens para destruir a família. Por que destruir a família? Porque a família é a célula da civilização burguesa, na visão deles. Você sabe que o câncer, ele não destrói um órgão. O câncer destrói o quê? Células. A luta contra o câncer é celular. Então eles descobriram, é verdade, para destruir esse grande monumento da civilização judaico-cristã, eu tenho que destruir a célula dessa civilização. E qual é a célula do cristianismo? Família. Família. Família é célula. Como destruir a família? Erotizando as crianças. É um resumo de um resumo de um resumo. Precisamos conhecer essa história. Precisamos debruçar sobre isso. Precisamos refletir sobre isso. E precisamos agir contra isso. O que eu venho trazer para vocês agora são ferramentas. Por quê? Toda essa estratégia está implantada na educação brasileira. Nas faculdades que formam professores, os professores já vêm com o sistema operacional ideologia de gênero. Pode até mudar de nome, gente. Não fiquem presos à expressão ideologia de gênero. Porque, na verdade, o que está por trás disso são pedagogias, filosofias, que, querem dar autonomia de vontade à criança. Meninos de 2, de 3, de 4 aninhos poderão tomar suas decisões. A lei diz que não, você e eu sabemos que jamais. Mas para esses ativistas e delinquentes sexuais, é preciso implantar isso à força.
E como é que eles vão fazer isso? Através da educação. Você fica pensando, a Globo, ei! O nosso maior problema são as escolas, salas de aula. Porque lá o menino não pode levantar nem desligar o professor com controle remoto. O menino é obrigado a estar lá dentro e você não está lá, está? Os pais estão com os filhos na escola? Não. E eles elegeram exatamente a sala de aula, porque os filhos não estão na presença dos pais. E eles não vão apresentar todo esse lixo que eu apresentei de erotização nessa forma, não. Eles põem um verniz. Qual é o verniz? Vamos combater a homofobia. Vamos combater o preconceito e discriminação. Vamos dar aula de educação sexual. É só um verniz. De fato, o que estão fazendo é isso que vimos aqui. Apresentando os temas da sexualidade adulta a crianças. É ilegal. Viola o Código Penal, viola o Estatuto da Criança. Sabe o que aconteceu com a igreja? Isso não é espiritual. Esse é o nosso problema. Tudo que eu estou falando aqui, eu concordo. Todos dizem, é mesmo, nossa, interessante. Mas, na verdade, agora vem uma crítica ao nosso pensamento teológico, talvez. É espiritual defender crianças? A que ponto? O problema é a proporção. Qual é a prioridade? O inimigo elegeu as crianças como alvo único da sua ação revolucionária. Tudo está concentrado em sala de aula e na mente das crianças. Tudo é mídia, erotização das crianças. É Anitta, Beyoncé, erotizar. E nós da igreja? Nós estamos aí com muitos projetos, não é verdade? O inimigo não. Ele só quer crianças e mais nada. O projeto deles está funcionando. Eles estão progredindo. Eles são a faca quente na manteiga e nós somos a manteiga. Aliás, os nossos filhos e netos. Então há um problema teológico. Porque se não vemos espiritualidade em cuidar dos filhos, é um problema. Então é necessário uma reflexão. Talvez agora seja coisa de pastores mesmo. Das lideranças. Por que nos calamos diante do sacrifício público das crianças? Por que vamos orar ao invés de marchar? Eu não tenho resposta. Trago apenas esse meu clamor, né? Onde estão os homens e mulheres de bem? Onde estão? Para aqueles que querem agir, eu creio, eu digo isso para vocês, que eu digo para o Brasil. O que me dá esperança são reuniões como essa. Mas, eu francamente, eu não me animo com nada que a gente fale. Eu só me animo com a segunda-feira, com amanhã. O que você vai fazer amanhã? Essa é a pergunta. Essa é a questão. O que vamos fazer? Até que ponto estamos ativados para defender filhos? Pais e mães, levantem sua mão. Eu quero que você pense só nos seus filhos. Só mais nada. E eu quero dar orientações bem concretas. Bem concretas. Eu quero que todos vocês leiam o material, tá? Eu trouxe material, vou falar no final. Não dá para a gente enfrentar pessoas sem treinamento. Os nossos adversários têm treinamento, têm argumento. Eles estão tudo fechadinhos com os outros. A gente não vai falar com Bíblia. E a mudança estrutural agora eu vou dizer para vocês qual é. Levante sua Bíblia. Fazer o quê, né? Tudo o que esses loucos querem, tudo que eles esperam de nós. Levante aí essa Bíblia, levante aí. Tudo que esses loucos desejam de você e eu, sabe o que é? Que a gente seja cristão nesse debate. Levante a Bíblia. Deus criou o homem e a mulher. Tudo que eles esperam da gente é que você fale de Jesus. Tudo que eles esperam é que você seja um homem de Deus, entre aspas. Eles praticam crimes, eles violam as crianças, eles praticam dano moral contra a coletividade, eles mostram cenas de sexo explícito para a criança, e o cristão, Bíblia,
Eles querem isso de você. Levante sua Bíblia aí. Isso, o inimigo quer isso de você. Fala da Bíblia. Isso. Eu cometo crimes, diz o inimigo. Eu pratico violações e vocês vêm com argumentos religiosos. Parabéns. Vocês transformaram em polêmica os crimes que eu cometo. Quem está entendendo aqui? Não. Então eu vou propor outra coisa agora. Senão vai levantar a Bíblia agora. Levante só sua mão assim. Nessa batalha, em defesa da família, das crianças, dos marcos civilizatórios, sabe o que você vai levantar? Repita comigo. Código Civil. Estatuto da criança e do adolescente. Código Penal. Constituição. Grita aí. As leis. Isso vai incomodá-lo. Por quê? Quando alguém comete um crime, você não ajoelha para orar, ajoelha. Você pede a prisão. Quando alguém está arranhando seu carro, você não ajoelha, você vai lá, você chama a polícia, olha aqui, foi dano no meu veículo, eu quero a ação penal privada, eu vou atrás do dano, eu quero a justiça, não é isso? Isso, nós vamos fazer isso. Precisamos mudar a nossa mente. Porque nós estamos prontos para um proselitismo religioso que não vai ter eficácia nenhuma. Pelo contrário, quando nós argumentamos religiosamente ou moralmente, quando a gente fala que é absurdo, eu vi altas autoridades cristãs do judiciário, do Ministério Público, diante do Santander. Gente, cadê a defesa das tradições cristãs? Peraí, você não conhece o Código Penal não, amigão? Até a gente é tão treinado por proselitismo religioso. Nos perdemos. Pois eu digo para você, eu venho dizer para você, a coisa mais espiritual a fazer agora, pais e mães, em defesa do seu filho, é conhecer as leis que defendem a família e a infância. Amém? Isso é espiritual nesse momento. O inimigo não conta com isso. Ele espera essa igreja cristã e os cristãos que vão falar de Jesus na rua. Isso ele gosta. Ele gosta de marcha para Jesus. Entenda o que eu vou lhe falar. O inimigo ama multidões contra ele. Porque ele trabalha com espírito contra-majoritário. Ele não está preparado para uma família, uma igreja preparada. Não. Eu venho trazer para vocês o seguinte raciocínio. Nessa defesa, veja, não estou aqui marcha para Jesus ou manifestações públicas dos cristãos, são necessárias, eu acho válidas. Mas nesse tema da família, agora é guerrilha. Nos tornamos minoria agora. Você não percebeu? Somos maioria, mas de fato somos minoria. Precisamos nos preparar para um tempo muito ruim. Eu estava falando hoje com um pastor, o fato de estarmos naufragando não é o pior cenário. Há barco salva-vida. Precisamos colocar as crianças neles. Quem está me entendendo? Eu quero preparar você para uma maturidade que não venha dar glória a Deus diante do naufrágio não, tá? Nós estamos tão infantis que precisamos sair daqui com uma homilética adequada, não é verdade? Ou não? Vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Estamos diante de um naufrágio iminente. E o que vamos fazer? Vamos lutar. É isso que eu proponho. Lutar. Por quê? Porque já ganhamos essa luta. Ou não? Agora, é preciso que tenhamos uma ação condizente com isso. Não estou dizendo que o naufrágio aconteceu, mas ele está muito próximo. Futebol, tá? Para quem gosta de futebol. 15 minutos segundo tempo. Dr. Shelby, ainda temos meia hora. Não falei o placar. O inimigo tem 2 e nós temos 0. 2-0. Dá para comemorar? Falta 30 minutos para acabar o jogo. Ainda há tempo, ao lado positivo. Ainda há tempo. Mas eles estão ganhando esse jogo.
O que temos que fazer? Ter consciência da gravidade. É muito natural, quero dizer para vocês o seguinte. Eu estava indo com a minha família numa viagem, e quando eu passo a uma certa altura, eu vejo no campo uma máquina colheitadeira daquelas mais modernas, grande, em chamas. Estava em chamas dentro do local onde o operador fica. Eu estava com meus filhos, minha esposa não podia. Eu se estivesse sozinho, pararia o carro, pegaria o meu extintor e ia lá, que era muito perto da estrada. Eu não pude parar, fui correndo. 2 quilômetros depois tinha um posto de gasolina. Eu parei o carro. Amigo! Aí veio lá o caipira. Calma, doutor. Não, está tendo incêndio. Calma, doutor, incêndio, não estou vendo fumaça nenhuma. Eu entendi ele. Ele não via fumaça. Ele não viu fogo. Não, tem uma máquina lá, colheitadeira em chamas. Não, a gente não tem nada. Ah, rapaz. Eita. É porque não é seu filho que está lá dentro. Aí ele levou um susto assim. Calma, a gente vai ver. Exatamente. Entendeu, pastor? Por quê? Estava distante do fogo. Não era o filho dele. Mas eles deram um jeito, arrumaram o carro e foram para lá. Eu não sei o que aconteceu, não sei se alguém... Mas eu sei que quando a gente tem que agir com pressa. E só eu vi o fogo. Quem está vendo fogo aqui? Só para você que está vendo fogo. Tem que agir com pressa. Não dá para ir tranquilo. Calma, gente. Vamos lá apagar o incêndio. Vamos. Ei, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu vou lá apagar um incêndio ali que está morrendo um monte de gente. Mas eu já volto, tá bom? Tranquilo? Tchau. Ó, não esquece de guardar lá, tá bom? É assim, gente? Nós estamos assim, porque o incêndio está acontecendo na sala de aula do seu filho. Ou das outras crianças, né? Tem muita gente que fala, não, meus filhos já estão grandes. Ufa, não vai ter neto não, né? É desse jeito. Eu quero que todo mundo fique bem perto desse fogo, para sentir o calor e se queimar, porque isso vai dar urgência a você. Mas eu não espero que esse fogo arda nos seus filhos e netos. A gente espera, sinceramente, que os nossos filhos estejam protegidos. O que fazer diante disso tudo? Eu digo para vocês o que fazer. Primeira atitude: conhecer a estratégia desses loucos. Conhecer a estratégia desses ativistas e delinquentes sexuais. Eu dou a estratégia, vou falar depois para vocês. Eu já sei o que eles vão fazer, porque eles anunciaram nos livros. Eles já dizem para a gente o que vão fazer. Segundo, conhecer as leis que regem família, infância e educação. Você tem que conhecer, refletir. Você que tem que estar preocupado com isso, é um a um. Cada pai, cada mãe. Não é um treinamento rápido, mas também não demorado, mas é uma coisa que exige que você leia. Pais, vocês têm que estar atentos, porque vocês vão argumentar com o professor do seu filho. Vocês vão argumentar com outros membros da sua família que já estão contaminados, sim ou não, gente? Muita gente contaminada no meio da igreja. Teólogos aí, falando de marxismo. Como assim, doutor? Destruir a família? Como assim destruir a família? Nesse livrinho aqui, eu ponho um menino para discutir com um teólogo aí, que você sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando, né? Homens que conhecem a Bíblia profundamente, mas contaminados pelo marxismo dentro do coração. Conhecer. Segundo, o seu filho precisa ter, até uma criança de 4 anos, tem argumentos para você passar para ele. Ensinar para a criança, em primeiro lugar, a biologia. O alvo central para as crianças é conhecer a verdade biológica. Um menino ou uma menina, aos 2, 3 aninhos, que vão conhecendo a biologia, já estão sendo vacinados contra a erotização. Por quê? Porque eles vão saber o que é o ânus. Eles vão saber que tem que lavar a mãozinha, depois tocar no ânus. Eles vão saber que ninguém pode tocar no ânus deles, sim ou não, gente? Sim. Tem que falar para os meninos. A intimidade de uma menina, tem que falar para os nossos filhos e netos, de uma forma cuidadosa. Não é para chegar agora, você vai chegar à noite, meu filho, vem aqui. Nos últimos 5, 7 anos eu não falei nada.
Então olha aqui, ó, pornografia, pênis na vagina, pênis no ânus. Você não pode deixar isso. Não vai fazer isso. Porque a nossa pedagogia é fantástica. Não vai fazer isso. Mas uma criança de 2 anos já pode aprender. Vai no zoológico, a primeira aula. Eu dou aqui a orientação para vocês. A primeira aula de educação sexual é no zoológico. Papai, só tem macho e fêmea. Isso. Leão e leoa. Papai e mamãe. Isso. E aquele elefante lá, eu não vejo. Macho e fêmea. Papai, só tem macho e fêmea? Sim, só macho e fêmea. Não tem macho e macho? Não tem. Nem fêmea com fêmea? Não tem. E olha, gente, todo o respeito aos gays, lésbicas, travestis, todo o respeito. As pessoas são livres para terem suas opções sexuais livres. Glórias ao Senhor. As pessoas são livres. Dê liberdade às pessoas, por favor. Agora, crianças não são livres. Crianças são absolutamente incapazes. Precisam de orientação, de referenciais. E precisamos ser nós a dar primeiro esse referencial para o filho. Sabe quem está dando esse referencial? Anitta. Anitta está sendo a maior ministradora das crianças das igrejas. Só você não sabe. Chega em casa, põe um gravadorzinho e vai ver o que seus filhos estão ouvindo e cantando. Justin Bieber. Katy Perry. I Kissed a Girl. A menina cantando que beijou a menina. Comece pela sua casa. Por que roupas? Por que brinquedos? Tudo isso é fundante no fortalecimento da identidade biológica de sexo. Precisamos ter esse argumento no nosso raciocínio. Você não vai conquistar isso, você vai aprender, conversar com as pessoas e gerar o conhecimento. Por que banheiros masculino e feminino? Está tudo explicado. É que a criança, o adolescente, precisa de referenciais. Se ele não tiver referenciais, é uma violação do direito da criança. Então, quando nós colocamos roupa de menino em menino, é porque menina é diferente de menina. Sim ou não? Sim. Precisamos ter os argumentos. Eu trago os argumentos. E precisamos ministrar nos nossos filhos, porque eles precisam ser protegidos primeiro. Não estão sendo protegidos. Precisamos alcançar a escola dos nossos filhos. Os professores, os diretores, quem lida com nossos filhos tem que ter formação. Muitos pais fazem o serviço, eles cuidam bem dos filhos, mas quando no final de semana vão a algum lugar, deixam com a cunhada. E é só forró calcinha preta. Então funciona assim. Você de segunda a sexta, o menino só é doutrinado e está cuidado, mas no sábado de manhã inteira é calcinha preta. É uma janela na mente da criança. E com a nossa autorização. É um irmão da gente que a gente deixou o filho. A nossa família é um lugar de conquista. Quantos sobrinhos vocês têm? Nós temos sobrinhos. Tem que ter argumentos. Não é na força, não. A escola dos nossos filhos, grande obra. Eu pararia por aqui. Primeiro, nós nos prepararmos. Segundo, os nossos filhos. Terceiro, a família estendida, primos, sobrinhos. Quarto, a escola dos nossos filhos, professores. Levar argumentos refletidos para ir conquistando. Não. Isso é crime. Quando a gente deixar de dizer assim, eu acho um absurdo, não é para dizer mais isso. Isso é crime. Dano moral. Ei, professor, se o senhor mostrar isso para os seus alunos, dano moral. Cada família processa o senhor. Pode ganhar até 5 mil reais por aluno. Multiplica por 40. Tadã. Uma fortuna os professores. Agora, as famílias, olha, se mostrarem esse conteúdo para o seu filho, não é para ir conversar, não. A gente vai conversar com o estuprador. Ah, você devia se arrepender de estuprar. É assim, gente? É?
É bom que ele se arrependa, sim, mas na cadeia. É ou não é? A coisa mais espiritual a fazer com estupradores é prendê-los. Mais do que orar? Sim, se ele estiver solto, sim. Ou não? Prender alguém é mais importante do que orar? Sim. Por que clamas a mim, Moisés? Por que Deus estava falando com Moisés? Tinha algo mais importante do que clamar. O que era, gente? Onde que a gente perdeu isso? Está lá na Bíblia. Não é hora de orar, não. Não é hora de orar, não. Não é hora de vir para a igreja, não. É para cuidar do filho. Marcha, pai, mãe. Seu filho está num ambiente péssimo. Vai ser roubado de você. E você vindo para cá, marcha para sua casa. Coisa mais espiritual a fazer é marchar. Só que a gente acha que tem que vir, não é? E aí eu quero dizer para vocês que igreja tem que vir mesmo, viu? Mas tem momento que a coisa mais espiritual a fazer é cuidar do filho. Porque ele está precisando de você, não de um pastor. Está precisando de um pai. E eu sei o que eu estou falando. Precisamos dar um passo para trás. Retornar ao lugar onde caímos. Eu creio, e eu trago para vocês relatos de todo o Brasil. São dezenas de casos. São muitos casos de sucesso. E eu tenho certeza, havendo a mobilização, quem não é de São Paulo, quem é de outra cidade? Que cidade? Mogi das Cruzes? Pode falar. Jacareí. Santos. Recife. Taquecetuba. São Bernardo. Santana do Parnaíba, já estive lá. Osasco. Juazeiro na Bahia. Gente, eu quero dizer para vocês o seguinte. Essa luta será cidade a cidade. Cidade a cidade. As crianças são ensinadas, o ensino infantil é municipal, o ensino fundamental 1 é municipal, o ensino fundamental 2 é municipal, o ensino que cuida de crianças é municipal. Recebe coisas de Brasília, sim, mas quem é o professor é da cidade. Estão entendendo ou não? Quem dá aula é a Secretaria de Educação ou escolas particulares na cidade. Portanto, o objetivo agora é cuidar do sistema de educação da sua cidade. E é por isso que eu queria falar e terminando, apresentar para vocês um kit que eu trouxe. Na verdade, é básico isso. São 3 livros. O primeiro eu usei para mostrar a estratégia do inimigo, educação sexual para crianças. Por que erotizar crianças? Aqui eu digo por quê. Esse livrinho tem algo muito especial para vocês. Como lidar com crianças erotizadas. Eu dou o passo a passo para cuidar de crianças que estão erotizadas. Meninos de 5 anos que querem ser mulher. Meninos ou meninas altamente sexualizados. O livrinho amarelo. O livrinho Família Educa, Escola Ensina. Esse aqui é básico para que nós possamos lidar com os limites na escola e na família. Até onde a família pode ir e até onde a escola pode ir em temas da sexualidade. Precisamos colocar ordem. São 12 artigos de lei, não é muito, é pouco. E aqui é um treinamento prático para advogados, para pais, para professores e para os pastores que querem ser referência na sua cidade. É urgente. E o terceiro livro do kit, Conflitos e Violência na Escola. Esse é um livro prático. Como lidar com a proteção dos filhos e alunos. É um livro para professor e para pais. Prevenção do abuso sexual contra os filhos. Como lidar com vítimas de abuso. Só esses 2 capítulos já bastam. O protocolo para cuidar, para prevenir o abuso e para cuidar das vítimas de abuso. É um grito de socorro, é um SAMU. Esse é um kitzinho, tá, gente? Só pode levar os livros juntos. Eu digo para vocês, o livro eu só vendo esse livro em palestras, tá? Não tem remessa por correio, infelizmente. A gente não tem condição. Para as pessoas que lutam com crianças, eu trago o DVD azul. A prevenção do abuso contra crianças. São historinhas para a gente passar para as crianças. Tá? É um uso direto. Então você pega o aluno, pega as crianças da igreja, você pega os seus filhos, crianças ou adolescentes. São 8 histórias reais de abuso.
Qual é o objetivo disso aqui? Dar voz às crianças. O azul para crianças, tá, gente? Então as crianças vão receber orientação prática. Por exemplo, abuso sexual. Eu chamo de carinhos esquisitos. Entendeu? Não chamo de abuso sexual. Então uma criancinha de 3 anos vai falar carinhos esquisitos. Ela não sabe bem o que é. E aí você sabe, diante de crianças que passaram por isso, as que passaram vão te dizer. Um dos frutos do DVD azul, gente, é que as crianças que passaram pelo abuso levantam um dedinho. Vocês querem saber quem passou pelo abuso na sua igreja? Querem? Ou é melhor deixar escondido? Deixar escondido? Você deve pensar bem, porque quando esses casos vêm, precisamos saber o que fazer. Toda a história é acompanhada do que fazer. Bem prático, gente. E o DVD amarelo, quem cuida de famílias. Tem alguém aqui que cuida de famílias? Ministérios que cuidam de família? Não? Quem cuida de famílias. Como investigar os filhos? Ou professores. Ensinar professores a investigar alunos. Infelizmente, é uma tragédia o que está acontecendo nas escolas. Às vezes os professores não são maus, mas eles se descuidam. E coisas terríveis acontecem no olhar do professor. A ideia qual é, gente? É prática. Nada aqui é uma coisa assim profunda. Na verdade, é o que fazer diante das situações práticas. E se nós não levantarmos o nosso olhar e agirmos como cidadãos, nós caminhamos para um naufrágio iminente. Eu creio sinceramente que nós temos tudo para reverter isso. Mas não será impondo a mão sobre Golias. Isso era uma piada. Eles riram de tudo. Não fiz uma piada aqui. Essa era a piada verdadeira. Vocês viram Davi impondo a mão para Golias? Cai, Golias! Viram? Não. Vocês estão entendendo a lógica? É preciso cristãos que se coloquem como Davi. Cadê as pedras? Cadê a funda? A ideia é que cada um de nós derrube esse gigante que está aí do seu lado, na escola do seu filho, talvez na sua família, talvez na sua igreja. E nós só vamos fazer isso com instrumentos reais. A oração é muito importante. Eu não estou aqui para desdizer ou diminuir a oração. Pelo contrário, tudo começa na oração. Mas eu entendo, eu vou a Êxodo 17. Quando Moisés sobe o alto do monte para interceder e orar por Josué, que desceu para o campo de batalha, eu entendo que os dois oravam a mesma oração. Quem lembra de Êxodo 17? Os amalequitas atacam e Moisés chama Josué e diz: Josué, vai enfrentar os amalequitas no campo de batalha. Moisés sobe com Uri e Arão. Um monte, lembra, gente? Que levanta a mão, enquanto a mão dele estava levantada, prevalecia. Lembra disso? Josué estava no campo de batalha, mas eu entendo que os dois oravam a mesma oração. Moisés orando por Josué. Josué no campo de batalha. Quem é Josué, gente? Pais e mães, vocês são Josué. Vocês estão no campo de batalha pelos seus filhos na escola, pelos seus filhos contra a mídia. Professores, vocês são Josué. Advogados, vocês são Josué. E quem representa Moisés? A igreja. A igreja precisa estar intercedendo. A igreja precisa estar identificando essa batalha e nutrindo o seu Josué, para que eles lutem melhor, capacitando, verificando até que ponto estão bem ou mal. Essa é a minha visão de uma batalha que eu creio que nós somos chamados para isso, para lutar. Eu creio que nós estamos preparados, que nós temos pessoas que têm capacidade, mas precisamos avançar. Não podemos nos acalmar porque simplesmente o inimigo parou de atacar. Não é assim. Agora nós vamos retomar o que ele subtraiu de nós. E eu proponho isso para todos nós, para a igreja cristã, que ela se levante. Que mulheres, vocês se levantem. Pais e mães, vocês se levantem. É um a um, gente. Não esperem grande coisa de Brasília. A vitória virá da sua cidade, da sua igreja, da sua família. Acredite, é família a família. Cada um de nós fazendo a sua parte. E nós vamos reverter esse quadro. Eu creio. Obrigado, gente. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você.
Talvez você assista os vídeos do canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude o canal Defesa do Evangelho a alcançar mais pessoas para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.